Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com o assunto do momento, que é a era do desânimo. A era do desânimo, para quem não se conhece e para quem se conhece, a potencialidade do ser humano, quando ele se conhece, ele se torna uma pessoa independente da vida e da matéria, no sentido, eu dependo da matéria, mas a matéria não me domina, eu é que domino ela, porque eu me conheço. E a maneira de se conhecer na cultura racional, que é uma cultura transcendental, que transcende o saber humano. Nisso, nós podemos diferenciar a fase que o ser humano ele precisou desenvolver o pensamento. Então, qual foi a data para que isso determinasse uma, uma prontificação da humanidade? Ou seja, a humanidade para Deus estava pronta. Ela estava pronta para receber essa potencialidade da energia racional que desenvolve a parte racional do ser humano e não a parte que o anima, o animou para a vida da matéria, com um animal racional, esquecendo da parte importante, que é a racional. Desenvolveu assim todas as filosofias, todas as ciências, o conhecimento, que foi tudo preciso e necessário para o amadurecimento da humanidade, ao qual uns, né, em toda a humanidade, uns estão amadurecidos, prontos para serem colhidos pela natureza. A natureza é a evolução das transformações em que o mundo passou, infinidade de eras, infinidade de fases. E agora, essa fase determinou essa mudança, a mudança natural da natureza. E as pessoas, como elas não estavam vivendo mais naturalmente, elas estavam vivendo artificialmente, não sentiram essa mudança, não perceberam, mas sofreram as consequências do enfraquecimento da energia do magnetismo e a energia da elétrica, eletromagnetismo, que já estava se enfraquecendo. E por isso existiu, em 1945, primeiras e segundas guerras mundiais, porque já estava enfraquecendo essas energias. Então, a humanidade toda começou a ter o quê? Um desequilíbrio moral, físico e financeiro, porque a natureza não estava mais comandando a humanidade através da energia elétrica e magnética. Mas, contudo, porém, todavia,
a humanidade, ela estava entrando na outra fase, e essa fase que iria comandar, né, as pessoas que estavam em busca de respostas, de melhora e de escolhas através da civilização que já estamos, um conhecimento que pudesse trazer um bem-estar. E esse bem-estar, ele foi trazido, né, para a coletividade geral. Ele foi trazido pelo Cavaleiro da Concórdia. Ele daria a paz que reinaria entre todos. Então, hoje eu vou trazer aqui esse assunto, né, com a palavra, a mensagem do racional superior, desse livro 116 do histórico, na segunda mensagem, na página 17, para quem tem os livros, e quem não tiver, procurem saber onde adquirir o seu primeiro volume para desenvolver a terceira máquina, que é o raciocínio. Então, vamos lá às palavras do racional superior. Segunda mensagem. Esse era o estado da divergência de uns com os outros. As divergências imperavam e a vida, certas horas, era do desânimo. Era do desânimo no sentido individual de cada pessoa, porque tem pessoas que são mais animadas, mais entusiasmadas e outras não. As divergências eram tantas que muitos chegavam ao ponto de desanimar da vida. A lapidação era tremenda entre todos. Muitos aguentavam, outros não, e outros fazendo por onde aguentar. Os passados críticos da vida. E todos tinham esses altos e baixos na vida, e a luta incessante, desbravadora, o esgotamento atuante e o desânimo atordoante. E essa era a vida do pensador, sofredor e mortal, que viviam preocupados e distraídos com os engambelos passageiros da vida, do nada em que terminava tudo em nada. E muitos pensavam: o que adianta lutar tanto para nada, se eu e tudo acabamos em nada? Esses engambelos desse magnetismo prende todos de uma tal maneira e sugestiona todos de uma tal maneira em que todos ficam dominados pelo magnetismo passageiro da vida. E nesse domínio passa a sonhar o que é e o que não é, e por nada ser, daqui um pouquinho terminando em nada. Os engambelos do magnético, artificial e natural. Tudo isso por quê? Por viverem sem se conhecer. E vendo que os aninhos de vida são tão curtos, tão insignificantes, e que não há idade para terminarem em nada. Assim, a dona do pensamento e a dona da imaginação fez todos esses engambelos para a lapidação dos engambelados, para a lapidação de todos, e todas essas ferramentas comandadas pela dona do pensamento e a dona da imaginação. Mas, por viver sem se conhecer, ninguém sabia dizer o porquê assim era. Viam que eram ferramentas e fabricantes de ferramentas.
mas não sabiam que eram ferramentas, mas não sabiam porque eram ferramentas da dona do pensamento e da imaginação. As ferramentas só fazem o que imaginam e o que pensam, porque estão sendo comandadas pela dona do pensamento. E o pensamento é de origem da água choca. Quem fez o pensamento e a imaginação? A água choca dentro da incubadeira, que é do chão, que é a incubadeira da água. A água penetrou no chão e ficou choca. De choca, mofou e gerou todos esses moforentos, todos esses mofados. Porque depois da água penetrou dentro do chão, que é a incubadeira. Ela mofou, ficou mofada. Depois de mofada, coalhada. O mofo cria o coalho do mofo. E nesse coalho do mofo começou a geração dos vírus visíveis e invisíveis e micróbios visíveis e invisíveis e microvírus. E daí a energia, que é a dona de tudo, começou a dar forma às máquinas, começando a formar as máquinas para depois fazer o seu conjunto, para depois desse conjunto feito botar e funcionar tudo a própria energia, porque energia tem força poderosa de gerar. Energia é vida, fábrica de vidas. Então houve a formação pelo conjunto de órgãos e o aperfeiçoamento de todos, aperfeiçoamento degenerado, deformado, poluído e enfraquecido por tudo partir de uma degeneração. E a energia passou a fabricar seres degenerados, deformados, poluídos e enfraquecidos. Então, essa é a degeneração racional da parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Novo vídeo pode ser que eu faça ou continuação desse na playlist. A extinção dos habitantes puros, limpos, perfeitos, seres eternos do mundo racional, o mundo verdadeiro da humanidade, que é a verdadeira origem da humanidade, o mundo racional. Então, pessoal, fiquem, né, com mais esse vídeo. Se gostou, dê um like. E eu estou sempre aqui trazendo tudo a respeito do desenvolvimento do raciocínio, a terceira máquina. Então, para que nós podemos desenvolver essa potencialidade dentro de nós, precisamos de estar estudando os livros Universo em Desencanto, que é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Até mais!